Muitas pessoas passando por um caos interno. Será que isso é verdade? Olá, seja muito bem-vindo. Me chamo Carla Cavagnoli e você está no canal Jornada Espiritual. Esse canal que é uma casa. Sinta-se bem, seja muito bem-vindo, hoje e sempre. Lembrando que esse canal não tem conotação religiosa, ele está aqui por estar baseado em alguns pontos de vista pelos quais eu passei, assim como pelas minhas experiências espirituais, tanto quanto Carla, quanto estar Carla, assim como nos períodos em que eu atuei como terapeuta. Seja muito bem-vindo. Hoje eu resolvi sair um pouquinho, estava com algumas tarefas, mas fui passear. E geralmente quando isso acontece, o universo me traz muitas informações e todas elas são super, ultra, mega carregadas de informações minhas, dos outros, espelhamentos. Então eu me perguntei o porquê tantas pessoas estão passando por situações tão parecidas. Será que isso é apenas um espelhamento pessoal? Ou pode ser um espelhamento coletivo? Muitas pessoas passando por desafios íntimos, familiares, profissionais, sociais, pessoas que do nada conviveram muito tempo juntos e de repente parece que não se conhecem mais. E lógico, quando eu falo com uma pessoa, não tem como eu ter um olhar comum. Eu vou sempre olhar com um olhar terapêutico, um olhar de acolhimento, de tentar entender, não apenas na consciência, mas no atrelamento com o todo. O porquê que isso está acontecendo? Então eu me perguntava, por quê? Lógico, muitas pessoas já perceberam que os tempos estão passando. Eu fiz alguns vídeos falando sobre... Ele está na playlist do Se Ligue, dos tempos, da separação do joio, do trigo. Eu uso situações mais simples para que todas as pessoas possam entender. Porque... E o que a gente precisa entender? Que às vezes determinadas informações chegam para nós e às vezes elas são tão complexas ou faladas dentro de um vínculo religioso tão profundo ou científico que as pessoas elas acabam não conseguindo interiorizar aquilo e não fazendo comparativos com o que aquilo tem a ver com a vida dela. E acabam simplesmente liberando algo que poderia auxiliar. Então, quando eu me refiro à separação do joio e do trigo, me refiro a situações de pessoas que estão num nível energético mais equilibrado com pessoas que estão num nível energético um pouco desequilibrado ou muito desequilibrado. E é ali que o próprio universo vai fazendo a separação, né? Então, como diz lá na Bíblia, e me baseio muito na Bíblia, porque muitas pessoas conhecem a Bíblia, e quem não conhece, convido a ler, a pesquisar. É muito interessante, é muito bom. Isso não tem a ver com religião, tem a ver com conhecimento. Embora ela tenha sido modificada, até hoje é um dos melhores livros de mecânica quântica. Para quem é estudioso da área, vale a pena lembrar tudo. Crer sem ver são os mesmos pontos lá da mecânica quântica. E não é a mecânica quântica cheia de informações através de números, não. Ela é diferente. Para quem tiver um pouquinho de dúvida, pesquise um pouco sobre Hélio Couto. Ele é um excelente professor, ele fala muito bem. Ele explica muito bem, mas mesmo assim existem pessoas que às vezes têm um pouquinho de dificuldade. Então, nestes vídeos eu vou trazendo algumas informações que vão auxiliando para que vocês consigam trazer essas informações para o interno de vocês e conseguindo prosperar em novos dias, com uma nova consciência, aos pouquinhos, e cada um
vai contribuindo um pouquinho e todos os dias a contribuição de cada um vai se tornando maior e nós vamos tendo um planeta melhor, uma energia melhor ao nosso entorno e ao entorno de tudo. E quando nós começamos a trazer as compreensões do que é a separação do joio e do trigo, vamos lá. Todos nós temos o masculino e o feminino, o lado sombra, o lado luz. Isso a gente já sabe, já foi falado em vídeos anteriores. Mas o que vamos trazer nesse momento? Quando eu estou bem comigo, eu faço o meu melhor, eu busco sempre fazer o meu melhor, então eu não tenho que temer. Eu não tenho que temer. E lá na separação do joio e do trigo, se eu faço o meu melhor, se eu busco o meu melhor, ou se não faço o meu melhor, se não quero saber da coletividade, se não sou um bom colega de trabalho, se eu só pego as pessoas, uso as pessoas e largo elas, deixo elas, embora tem momentos que isso é necessário, até dentro da jornada espiritual, mas quando você faz isso dentro de uma orientação espiritual é uma coisa. Quando você faz de qualquer jeito, pega as pessoas, usa as pessoas, coloca as pessoas umas contra as outras, tira proveito das pessoas, manipula as pessoas. Quando você está dentro de um trabalho, você pode ver o equilíbrio entre as pessoas, mas você não faz isso. Ou tem pessoas ali que não fazem isso. Então o que acontece? É o joio. Se você está dependendo a sua luz ou sua sombra atuante, para onde ela aumentar, para onde ela tender mais, é para onde você vai, entende? Então, quando nós começamos a compreender isso, automaticamente a gente não tem o que temer, a não ser que você esteja em discordância. Existe uma das leis, é a lei do equilíbrio. Eu costumo muito falar sobre a lei do equilíbrio, que ela intera plenamente com a lei da justiça. Lei da justiça nas linhas espirituais, claro. Quando uma pessoa dá demais algo, a lei do equilíbrio, a lei universal do equilíbrio vai restabelecer ela para que aquilo venha para ela. E aí a gente entra no karma e no dharma. Quando eu faço demais, consequentemente a vida vai me beneficiar, seja de uma forma ou seja de outra. O que a gente não pode esquecer aqui? Joio e trigo, karma e dharma, são palavras. Então vamos utilizar para balança. Todo mundo conhece a balança da justiça. É uma balança onde pesa mais, vai descer. Onde começou a equilibrar. Entende? Se eu começo a fazer o meu melhor para tudo que está ao meu entorno, é lógico que a vida vai me retribuir com aquilo. Porém, tudo dentro destas ações vão depender de como você está vinculado com os seus contratos de alma, como você está vinculado dentro das suas heranças genéticas, energéticas, assinaturas, contratos que os teus ancestrais fizeram, assim como em muitos tempos, ondas e espaços. Tudo isso vai contar. Existem pessoas que às vezes elas passam uma vida inteira, saem de uma batalha, entram em outra, saem de uma, entram em outra, e vai, e vai, e vai. Mas será que isso é porque as pessoas têm azar? Não. Muitas vezes elas já estão no fim da linha, dentro dessa dimensão. E o que acontece quando isso acontece? Elas vão resgatar muitas coisas, que são os resquícios, inclusive de outras vidas. E geralmente quando uma pessoa está a serviço de algo maior,
que não é apenas a fisicalidade da vida dela, mas é algo maior, quando ela está a serviço planetário. Muitas vezes ela tem compromissos que a centelha divina dela escolheu antes que ela viesse a reencarnar neste plano aqui e agora. Lembrando que nós temos muitos fractais de alma que não estão vinculados com esse aqui agora, nem todos estão, e cada um deles estão passando por processos semelhantes. Mas quando a gente tem consciência do que é, quem somos, no aqui e agora, o que podemos fazer de melhor, nós começamos a trazer o equilíbrio para o dar e receber. A balança. Quando eu começo a saber as minhas ações, quais são elas? As minhas ações são as melhores em relação ao próximo? E aí eu lhe pergunto, se você fosse agora analisar as suas ações, como é que você se sairia? Como é que você estaria? Como é que você poderia se julgar? Não pense nos outros te julgar, e nem se julgar como uma condenação, mas olhar-se nos olhos. Você tem feito coisas boas? Você tem feito o melhor? Você tem buscado o melhor dentro do que você pode, dentro da compreensão que você pode, porque muitas vezes, eu repito, as pessoas estão em determinadas etapas da vida, das quais elas podem dar até determinado ponto. Passado daquilo ela não consegue, porque existem aqueles contratos, lembra que eu falei agora há pouco? Que emperra a pessoa. E ali eu volto a te dizer, existem situações com pessoas que elas têm contratos que foi a própria centelha divina dela, antes que ela viesse nesse estado aqui agora, em, por exemplo, estar A, ou estar B, ou ser A, ou ser B. Então vamos dar nomes, esse A, Ana, esse B, Beatriz. Existem pessoas que elas vão fazer o máximo que elas puderem, mas existem outras que não vão conseguir, porque aqueles contratos estarão prendendo elas em situações emocionais, em situações conectadas com a alma delas, das quais se ela não revisar, não ajustar, ela não vai conseguir prosseguir. E existem outras pessoas que elas estão dando tanto, porque elas estão na raspa do tacho de muitas existências, se preparando para sair desse planeta. Não apenas a nível de quinta dimensão, mas muito mais que isso. Então, geralmente, essas pessoas, quando elas já estão nesse nível, o que acontece? Nada mais, nada menos sai de uma batalha e entra em outra. E não é porque a pessoa tem crença de batalha, mas é porque ela está a um nível de serviço maior. Existem pessoas que vêm com contratos de centelha de experienciar estas últimas etapas já num patamar alto. Existem outras que não, porque dentro dela, ela tem uma concordância com a centelha e com conexões universais, das quais ela pode fazer mudanças internas nos níveis de consciência planetária. Por que isso? Porque ela tem a capacidade de auxiliar outras pessoas que estão dentro dessas ondas, faixas e vibrações, que não estão conseguindo. E por que isso está acontecendo? Lembra que lá no início do vídeo eu falei, muitas pessoas estão passando por muitas dificuldades, que é quando está sendo separado o joio do trigo. Existem muitas pessoas que não estão conseguindo se achar. Então, estas outras que elas têm uma consciência mais expandida, internamente elas conseguem fazer um trabalho mais profundo. Já fizeram nelas, mas elas estão com uma consciência de servir. Isso porque a grande alma centelha delas ancorou antes que elas estivessem fisicamente nesse aqui agora.
Tudo já estava de alguma forma descrito. Ah, isso é obrigatório? Não é obrigatório. Mas geralmente quando uma pessoa ela tem o amor, um amor muito grande, ela se dispõe a servir. Então ela começa a ajudar todas aquelas outras energias, frequências, pessoas, seres que estão numa frequência que não estão conseguindo se elevar. Porém, estas pessoas que não conseguem se elevar, elas estão passando pela dificuldade, mas internamente elas estão como trigo na separação. Porém, aquelas dores traumáticas, aquelas situações muito profundas que elas não estão conseguindo liberar, essas pessoas que têm alma antiga, que já estão no fundo, já estão lá na raspa do tacho para poder se libertar dessa tridimensional, geralmente são pessoas que vêm com o servir, então elas entram em concordância para poder auxiliar de forma coletivamente com essas pessoas. E o que é e qual é a forma que isso pode acontecer? Geralmente são pessoas que já têm um conhecimento espiritual muito profundo, já fizeram o tema de casa, já fizeram muitas provas nesse tema de casa. E às vezes elas entram numa, começa a sair daquilo, daqui um pouco acontece outra situação e vai. E às vezes a própria pessoa pode não entender o que está acontecendo. Talvez esse vídeo vai ajudar algumas pessoas que estejam assim, ou muitas pessoas a compreender isso. Então não esqueça de compartilhar esse vídeo, deixa o teu like, se inscreva no canal, é um canal simples, mas é um canal, chegue aqui que a casa é sua, a casa é nossa, vamos juntos fazer a nossa parte, compartilhe esse vídeo. Então, muitas pessoas podem perceber que suas vidas, por mais que façam, ajudem e busquem sempre o melhor, existe alguma parte delas que não está andando bem. E muitas vezes não é só uma parte, muitas vezes parece que o mundo desabou. Mas nada disso é em vão. Nós estamos numa situação, num limiar, num período que não tem mais para onde correr. O planeta não suporta mais energias densas, energias de manipulação, energias de pessoas que querem que todos os outros fiquem olhando para ela o tempo inteiro. Não suporta mais isso. Energias de pessoas que sacrificam animais, energia de pessoas que não estão mais agregando. Então, vasculhe no seu coração o que é que você pode fazer todo dia de melhor. E se você é uma dessas pessoas que eu mencionei, da raspa do tacho, que está na finaleira, que já é uma árvore antiga, sábia, não esqueça, muitas dores pelas quais você pode estar passando não são suas, são do coletivo e você está auxiliando para equilibrar aquilo. Porque as suas células já podem fazer isso, porque o seu interno já pode fazer isso, porque você tem amparo espiritual muito grande, mesmo que você não seja uma pessoa de muita oração, de muita meditação, não importa. Essas são situações que podem te auxiliar mais e mais. Mas não esqueça, se você tem amor pela vida, se você ama a vida e você está nessa finaleira, o universo pode estar te auxiliando e você auxiliando o universo e muitos outros seres, porque não são apenas os seres humanos, são os outros animais. Existem animais que provavelmente não vão entrar para a nova vibração, que eu nem digo mais quinta dimensão, já passou, já está acima disso. Então, você pode estar com a sua energia equilibrando. E aí, quando você começa a perceber que as suas energias às vezes parecem estar sugadas, às vezes parece que você está sem fé, não esqueça,
pode ser porque você está auxiliando dentro de um plano maior. Então, procure ficar um pouquinho mais resguardado, procure se interiorizar mais. E se mesmo em algum momento parece que o mundo desabar, não esqueça. Procure o teu lado espiritual, procure se atrelar, procure meditar, procure fazer o seu melhor. Se baixar teu padrão energético, vai para o meio da natureza. Não se isole, porém, às vezes o isolamento ele auxilia para que, mesmo que você não esteja compreendendo o que está acontecendo, você consiga se interiorizar e trazer o melhor de si para o aqui e agora. Então, se você estiver trabalhando em algum local que muitas pessoas parecem que elas estão desnorteadas, assim como por onde quer que você passe, não pense, apenas interiorize-se. Procure fazer uma boa oração de proteção. Procura sempre te colocar dentro de uma bola azul, tá? O azul ele é muito, muito protetivo. Procure chamar a chama violeta, a luz da verdade. Sempre, sempre, sempre. E eu vou dizer novamente para algumas pessoas, tem pessoas chegando novas no canal, tem pessoas que já estão aqui desde o início, pessoas que chegaram há pouco tempo. Sempre que vocês forem se interiorizar e talvez interceder energeticamente por alguém, procurem antes disso sentir lá no fundo do coração se vocês têm permissão para isso, tá? Porque às vezes determinadas pessoas estão passando por tratamento energético. Outras pessoas estão dentro de situações das quais não pode. Se você intervir ali, você pode puxar uma carga que não é sua, certo? Ah, mas aí tem pessoas que vão dizer, mas tá lá na Bíblia, ou sempre a gente precisa pedir pelas pessoas. Quando elas estão em tratamento espiritual, não. E tem mais um detalhe, existem pessoas que inconscientemente, elas não querem, elas não aceitam, embora que conscientemente elas peçam. Mas seja o que for, antes de interceder por alguém, seja em oração, seja alguém que vai dar passe, alguém que vai dar reiki, alguém que vai orar, alguém que vai rezar, não importa o nome que você der. Sempre que você acessar o campo energético de alguém, primeiro, sinta se a grande criação, o mistério da vida, te dá essa liberdade, te dá essa autorização. Não é a pessoa que vai te dar essa autorização, é a grande criação, certo? Existem consequências muito fortes. Como eu trabalho muito tempo, já com as questões das terapias, aliás, trabalhava, tá? Parei por completo. E a gente tem muita experiência nisso. Eu apanhei muito, eu não sabia, na realidade eu não queria, eu não aceitava de que oração é fazer o bem pelo outro, interceder pelo outro, é fazer o bem, é fazer o melhor. Mas existem pessoas, quando elas estão sendo tratadas, ou quando elas já estão recebendo auxílio de alguém, a sua energia pode só atrapalhar, certo? Então verifiquem, façam Ho'oponopono. Eu deixei um vídeo, ele é um vídeo simples, mas ele é muito gostoso, sobre decretos. Eu até vou deixar agora nas mensagens aqui embaixo, e vou deixar no card também. São Miguel Arcanjo, 21 dias, e decretos para quebra de maldições. Façam, gente, é fantástico. Então era isso que eu queria deixar para vocês. Deixem suas perguntas, compartilhem os vídeos, não esqueçam, acessem Miguel Arcanjo, 21 dias, decretos, quebras de maldições.
Vou deixar os dois em links aqui embaixo no descritivo e também nos cards. Um beijo grande para vocês, se cuidem. E se vocês sentirem que as coisas não andam bem, interiorizem-se, tá? Nós estamos aqui para nos auxiliar. Dentro do que for permitido pela grande criação, trago novamente isso e essa lembrança. Um beijo grande para vocês, hoje e sempre.